Chegando com mais um episódio do podcast da CDL, eu sou Juliana Soares, já me segue aqui na nossa, ou melhor, na nossa também, né? Mas na minha rede social, que tá aqui aparecendo agora para você, e também as redes sociais da CDL, lembrando que a gente tá no YouTube e também no Spotify. E hoje, gente, quero falar sobre uma profissão que eu descobri há pouco tempo, não sabia que conhecia, mas fui pra internet, né, porque dei um Google lá, e o Google me trouxe um horror de coisa para eu poder aprender um pouquinho mais, conhecer, e aí a gente decidiu trazer para vocês, que é a profissão de personal banker. Quem vai explicar pra gente, claro, é a Karen Delgado, que é a nossa convidada de hoje, que é uma personal banker, uma profissão que chegou aí, como muitas outras profissões que surgiram, vem surgindo, né, Karen? E quando a gente fala em personal, na hora a gente lembra personal trainer, mas personal banker, pessoa que cuida do meu banco, né? Pessoa que cuida do meu dinheiro. Exatamente. Então, para explicar melhor, antes eu quero que você, né, dê o seu oi pra gente, claro, mas depois explicar pra gente o que você faz. Então, tá bom. Boa tarde a todos. Não, sem boa tarde, porque nós estamos de manhã, de tarde, de noite. E aqui eu não corto. Então, tá bom. Aqui a gente não corta, né, produção? Esses dias a gente brincou, eu dei bom dia, boa tarde, boa noite, depois disse, não pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente tá na internet vendo. Podem ouvir e ver a gente a qualquer hora, Karen. Então, tá bom. Então, olá a todos. Prazer falar com vocês aqui. Obrigada pelo convite. E eu fiquei feliz com esse convite, porque é uma oportunidade de eu estar falando com a população novamente, né, sobre esse novo papel do bancário, né? É uma nova forma de trabalhar, onde traz benefícios para todo mundo. Traz para o cliente, para mim e para todas as instituições financeiras. E eu já vou explicar como é que isso, como que surgiu nessa sacada, de onde veio, o que é o bancário autônomo, que é o personal banker, né? E aonde que eu tô ligada, né? Eu sou membro oficial da Frank, que é uma plataforma que permite a gente trabalhar dessa forma. São etapas, né? São etapas. Então começa explicando pra gente, né? O que faz um personal banker, né? O que é um personal banker? O personal banker, ele é um bancário que já tem bastante experiência. Então, já trabalhou em grandes instituições, né? Então, ele tem uma expertise, pode ser pessoa física, jurídica, nos dois, né? Quanto mais experiência, eu acho que é mais completo o serviço para poder oferecer para o cliente, tá? E, então, assim, antes a gente representava uma instituição. Vinha primeiro a marca, né? Dos bancos, né? Eu tenho muita gratidão, trabalhei em dois grandes instituições. Você já trabalhou em banco? Já, eu tenho 12 anos de mercado financeiro, tá? Comecei em Curitiba, né? E trabalhei no Santander, em Curitiba, e no HSBC. E depois pedi transferência para cá, porque a gente, curitibano, vem muito para Santa Catarina, né? Então, já gostava muito daqui, e era aqui que eu queria construir família e ficar aqui. Então, vim para cá, no Santander, trabalhei 7 anos aqui. Tive 2 filhos e aí eu parei. Parei agora, no começo do ano. Porque eu queria dividir, né, a atenção família e trabalho. E aí eu fui convidada para trabalhar, para conhecer o trabalho, na verdade, da Frank, né? A Frank, ela é uma plataforma, né, digital, que ela tem parceria com todos os bancos, cooperativas, né, tá em negociação, tá em andamento. Eu posso citar alguns, né, que são os mais conhecidos, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, vários outros, né? E aí, assim, como que surgiu essa para mim foi uma grande sacada, na verdade, que eu tenho que citar o nome do Paulo Silva, né? Que ele foi um executivo do Banco Santander e ele que é o CEO da Frank. Então, assim, foi uma expertise dele, uma grande sacada, porque ele pensou da seguinte forma: a demanda do consumidor, ela vem em primeiro lugar. Não é a marca, não é o bancário, é o consumidor, né? Então, ele pensou em reunir tudo que tem de melhor no mercado, colocou numa grande plataforma e ofereceu gratuitamente para o varejo, para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Então, todo mundo que precisa de algum serviço, precisa de algum capital de giro para a empresa, precisa de, sei lá, uma máquina ou um empréstimo pessoal, né, um financiamento de carro. Então, toda operação que tem dentro dos bancos é oferecida ali na Frank e de forma gratuita, tá? E isso que eu acho genial.
Nos bancos a gente paga uma tarifa de conta, aí você precisa de um empréstimo, você acaba tendo que fazer outros produtos, e ali não. Então, eu acho que é a forma mais humana de você trabalhar realmente com o teu cliente, né? E assim, por que eu acho que realmente tem que ter pelo menos, né, um tempo aí como bancário? Porque as pessoas, elas têm confiança em você quando você apresenta um trabalho de anos, um trabalho sério, né? Então, quando você sai de uma instituição, o teu cliente vai com você. Porque vocês acabam trocando o telefone e, assim, né, aí vai da postura de cada um, e eu acho que isso faz a diferença. Porque eu sempre coloquei o meu cliente no meu telefone particular, no meu WhatsApp, atendia, inclusive, quando estava de licença maternidade, então eu fui construindo, né? E agora, sim, quando a gente sai de uma instituição, o cliente é fiel a você, não a instituição, né? Então, isso. Então, assim, eu achei uma grande sacada, porque é um benefício para quem vende, no caso eu, né? Eu vendo, no caso, porque eu não perco o cliente. Eu consigo, quando você está só num banco, você acaba, às vezes, perdendo para a concorrência, né? E agora não, porque eu tenho todos os bancos na minha plataforma. Então, eu não perco o cliente. Então, é bom para quem vende, é bom para quem compra, que é o cliente, certo? Porque o cliente vai ter o melhor do mercado. O melhor, sem sair de casa. Só falando, e ainda de forma gratuita. E também é bom para quem fabrica, que são as próprias instituições. Porque é mais um canal de distribuição para eles, né? E são clientes bons que acabam acessando, fazem financiamento imobiliário, então contratos de longo prazo, né? É isso que eu ia te perguntar, né? O tipo de serviço é igual... É o mesmo, né? São os mesmos produtos que estão lá na prateleira do que eu encontro no banco, que eu encontro contigo? Exatamente os mesmos produtos. Exatamente os mesmos. Inclusive, a gente faz operação de ordem para o exterior, de câmbio. É bem completo. A gente tem, na Frank, são 150 produtos e são mais de 50 parceiros já. Tá? Mais de 50 parceiros, né? E a empresa, né, da Frank já está no mercado há 3 anos. Então, eu entrei agora, né? Entrei agora faz pouco tempo, mas já somos 8 mil bancários. E a gente atende a todo o Brasil. Então, tu pode atender aqui de Itajaí alguém lá do Maranhão? Posso. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, vem alguém lá, sei lá, do Pará. Mudou para Santa Catarina, né? Precisa de não conhece ninguém, não conhece nenhum bancário, mas já sabe, né, que existe, como a gente está trazendo aqui para a população, que existe essa forma de trabalhar, que é o bancário autônomo, o personal banker. Ele vai entrar lá no site oficial da Frank, que é www.frank.com.br, e vai colocar lá personal banker Itajaí. Vai aparecer o meu nome, né? E de outras pessoas também, claro. Então, dessa forma, ele vai me contatar e eu vou oferecer o que ele precisa, a solução financeira que ele precisa, seja o financiamento de um carro, seja uma previdência, né, um consórcio. E assim, outra coisa que é importante, a gente não, quando você já tem uma longa data de experiência assim, em bancos, você não vende só o produto, você presta consultoria, né? Porque às vezes, eu preciso de um capital de giro, vai lá, a taxa super alta. Mas o cliente, o empresário, ele pode fazer na pessoa física. Ele pode fazer uma operação diferenciada, né? Ele pode, por exemplo, colocar um imóvel em garantia e pegar uma taxa menor. Então, essa consultoria... Tu dá os caminhos, exatamente. Essa consultoria financeira está na mão do cliente e de forma gratuita. E isso que eu acho bárbaro. Não é uma profissão que nasceu no Brasil, né? Olha, eu acho que não, porque sempre acontece lá fora e vem pra cá, né? Acaba tornando... Quando eu dei o Google, veio um monte de material, né? E matérias que a gente vê que essa é uma profissão, uma atividade que não surgiu no Brasil, mas a gente vê também que é uma profissão em ascensão no Brasil. Sim, sim. Por quê? Assim, se a gente for fazer uma retrospectiva, né? Outro dia um cliente, por que eu lembrei disso? Porque outro dia um cliente falou assim, Karen, mas então você é uma corretora de bancos. Eu falei, olha, eu acho que é isso mesmo, tá? Pode pensar dessa forma. Por quê? Lá, sei lá, 30 anos atrás, mais ou menos, surgiu a onda das corretoras de seguros, né? Corretoras de seguros. Então, um único corretor, ele já dava todas as simulações em várias seguradoras, né? Aí, agora uns 15 anos atrás, não me falha a memória, surgiu os agentes autônomos de investimento, que não deixam de ser corretores de investimentos também, né? São especialistas naquilo. E agora, a demanda
foi nessa terceira onda, né? Os corretores de crédito. Então, que somos nós, os bancários autônomos, chamados de personal bankers pela Frank, né? Que é essa plataforma que eu faço parceria, sou membro oficial. Tu tá há 2 meses, é isso? Isso, 2 meses. 2 meses. E como é que tu tá, assim, a diferença, né? Porque você tem a experiência do banco. Certo. Né? E agora tá tendo essa experiência agora. E aí eu venho para a questão das pessoas, né? Porque elas não querem também pagar grandes taxas, elas querem fugir, né, daquele valorzinho que vem lá no final. A aceitação está sendo legal? As pessoas estão prontas para esse tipo de profissional, Karen? Olha só, quando a gente fala que existe esse serviço, as pessoas fazem uma cara, assim, um pouco de estranheza, porque não é assim, não acredito, é assim, meu Deus, isso existe, né? E isso de fato existe. Então, até eu estava contatando os meus antigos clientes, né? Que eu estou me propondo até visitar as empresas, ficar lá para os colaboradores, porque eu sei que é difícil. Você tem 1 hora de almoço, normalmente, né? Tem 1 hora de almoço, você vai perder o seu almoço, vai ter que ir no banco, fazer uma cotação, de repente sair no outro dia, no horário do almoço do dia seguinte, ir no outro banco, fazer outra cotação, sendo que eu gratuitamente estarei lá para atendê-los, porque o meu foco é o cliente, né? Quem nos paga são as instituições, mas os clientes, eu preciso dos meus clientes, assim como eles, né, precisam de mim. E eu acho que essa relação de confiança, ela traz benefícios para todo mundo. É aquilo que eu te falei. Bom para quem vende, bom para quem compra e bom para quem fabrica, né? E você falou também que tanto CPF quanto CNPJ você atende. Os dois. É uma forma total de atender o cliente. Empresas e pessoa física. Eu sempre trabalhei no varejo. Então, assim, esse serviço não é para o cliente alta renda. Não. É para qualquer cliente que precise de um empréstimo, que precise de financiar um carro. Então, é varejo mesmo. Né? Então, e a questão, por exemplo, da agilidade, ela é a mesma que eu tenho dentro de um banco? Eu vou te dizer... Não sei se eu posso dizer se é ágil, você que já trabalhou lá. Sim. Você pode dizer, né? Porque a gente vê gente reclamando de tudo, né? Sim. Mas ele é o mesmo tempo, né? É a mesma entrega ou até melhor a tua entrega? Eu diria que até melhor. Puxa aí pro teu lado. Por quê? Vou puxar pro meu lado. Por quê? Porque dentro do banco, o cliente vai ter, como eu te falei, um dia ele vai ter a resposta de um banco. Aí ele vai ter que ir em outro banco para ter a resposta. Às vezes, aí demora 5 dias, né? Não sei como é que está sendo praticado hoje nos bancos, eu não posso falar sobre isso, né? Mas eu posso te dizer que ali na Frank, a gente joga a simulação no sistema em 30 minutos, nem isso. A gente já tem a resposta de todos os bancos, todas as tarifas, o capital que foi aprovado, enfim, é muito rápido. E aí, como é que funciona? Algumas operações o cliente, claro, vai, por exemplo, crédito imobiliário, né? Precisa abrir a conta no outro banco, mas de forma gratuita, tem conta digital, tudo mais, né? Sem trazer... grandes despesas. Exato, despesas, né? Porque não é esse o objetivo. Mas existem outras operações que não precisa, você não vai precisar abrir a conta no banco. Você pode manter a tua conta, a tua movimentação, como você sempre fez no teu banco de origem, né? Só que você vai ter o acesso àquele outro banco. Então, isso é genial. É genial. É facilidade, né? E o que a gente quer hoje é facilidade. Mas aí uma dúvida. Toda a documentação eu passo para vocês? Para mim. Vai passar para mim. O teu contato sou eu, né? O meu cliente, o contato sou eu. E claro que eu tenho um suporte, né, na Frank. A sede fica em Florianópolis. Mas é tudo comigo. O meu cliente vai ter acesso comigo e eu que vou estar respondendo. O cliente não vai fazer nada, tá? A gente que vai colocar, digamos assim, um financiamento imobiliário, né? Em alguns bancos, o cliente tem que entrar lá na plataforma, tem que anexar os documentos, tem que ficar olhando toda hora. Aqui não, tá? Comigo, a gente faz o processo inteiro, integral, até o final. E aí, quem vai te pagar, que nem você falou, é a instituição. Não sou eu, a Juliana, que entrou em contato contigo, que vou tá te pagando. Não, são as instituições financeiras. E aí, vocês podem pensar, mas daí a taxa vai ser maior. Não é maior a taxa. Não é maior a taxa, é a mesma taxa. Tá? É um acordo interno lá entre a Frank e a instituição. Mas por que eu vou te falar? Porque para os bancos é mais uma forma de distribuição, né, dos produtos deles. Então, eles têm interesse
Então, tá tudo certo. Parceria para todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Mas pela tua experiência, né? Hoje, quando a gente tem ali, até tu compartilhou com a gente para pessoa física e para pessoa jurídica os produtos. Hoje, quando tu olha, né, o que tem de possibilidade, o que é mais difícil, né, para as pessoas conseguirem e fazer e realizarem, que poderia realmente ser um facilitador por meio da personal banker, Karen? O que é mais difícil? Da questão, uma questão de imóvel, de carro, de empréstimo. Por onde, né, eles poderiam conhecer você de maneira mais fácil? Vamos lá. Eu acho que o primeiro passo, como um novo bancário, né, não é uma profissão nova, mas é uma forma diferente de atuar no mercado, tá? E por isso que a gente ainda chama o novo bancário, né? Eu acho que a primeira coisa é esse espaço aqui, que as pessoas não sabem. Então, um espaço como esse traz para as pessoas essa informação. Primeira coisa é isso. Aí eu tenho uma página também, né, do Instagram, Personal Banker _Karen, podem acessar por lá. E também dentro da Frank, né? A Frank, como eu expliquei, www.frank.com.br. Lá você vai navegar, vai ver tudo, todos os nossos parceiros, né? Os profissionais, que já são 8 mil, como eu falei, né? Aqui no Brasil todo. O que a gente oferece são 150 produtos, né? Então, tá tudo ali. É só clicar. Hoje, por exemplo, você destacou que seria importante, né? Você ter uma experiência, né? Como bancária. Mas é um pré-requisito para ser uma personal banker, ser bancária? Sim. Ou bancário, no caso? Sim, né, ser do mercado financeiro, ter certificações, né, porque dentro do mercado financeiro, você trabalha, você tem uma responsabilidade muito grande. Você está trabalhando não só com o dinheiro da pessoa, mas com a vida da pessoa, porque uma operação errada a gente sabe que pode acontecer na vida de uma pessoa de não se recuperar mais. Então, sim, precisa ter experiência, tá? Precisa ter certificações, né? A gente tem CPA 10, CPA 20, CEA, várias, né? Então, tem que ter várias certificações e, enfim, ser convidado, né? Ou, enfim, se inscrever através ali da Frank, que são pessoas muito sérias que vão também fazer esse processo seletivo para você poder entrar. Foi a forma que eu entrei também. Me diz uma coisa, né? Curiosidade, já que a gente não vai falar só sobre personal banker, vamos aproveitar que a Karen também teve a sua passagem, né? O seu período como bancária. Teve uma época, né? Que ser bancária era um status, né, Karen? Porque a gente nota que nos últimos anos vem não sei se é uma redução do número de profissionais ou uma redução até na remuneração dos profissionais para uma atividade que muitas vezes é exaustante, né? Sim. Exaustiva. É que essa onda do digital, né, transformou muito. Reduziram-se pessoas realmente dentro dos bancos, né? Claro, isso nunca vai ser extinto, porque o pessoal nunca vai deixar de existir, né? Mas, assim, a educação digital, né? Acabou permitindo que isso acontecesse. Mas isso não é só aqui, né? Isso é uma tendência mundial. Mundial, exatamente. E tu gostava de trabalhar em banco? Amava. Eu, pra ser honesta, ainda sinto falta. Tu trabalhava como eu era gerente de relacionamento. Gerente de relacionamento, com muito orgulho. Eu trabalhei na agência 15 de novembro, aqui pertinho, né? Do Santander. E assim, tenho excelentes recordações, só saudades e deixei grandes amigos. Teu foco era relacionamento no banco? Gerente de carteira, né? Gerente de relacionamento. Então, na época, eu não lembro agora quantos clientes eu tinha, mas sempre foi isso que eu fiz, né? Eu trabalhei no Alta Renda em Curitiba e depois aqui também. E agora, como bancária, carreira solo. Bancária autônoma, personal banker. E tu nota qual é o desafio que tu nota nesse novo momento? É as pessoas confiarem? É as pessoas entenderem? É as pessoas conhecerem, né? Que é o que a gente está fazendo agora. O que está sendo a coisa mais difícil para a Karen nesses primeiros meses? Eu levar a informação, porque isso é o primeiro passo. Porque uma pessoa, um cliente, quando ele faz a primeira operação e ele, nossa, deu certo, é real isso que você está oferecendo, o cliente fideliza, entendeu? E ele fideliza, como eu estou te falando,
pro bancário, pra pessoa, né? Pro personal banker, no caso, né? Porque eu vou estar trazendo, a prateleira tá aqui, todos os bancos estão aqui, e eu vou estar levando o melhor para ele, sem intenção nenhuma. Eu não tenho intenção nenhuma, porque é isento o nosso serviço, né? Como eu falei, são as empresas, são as instituições que acabam pagando, né? E quando ele vai fazer pede para você um serviço, né? E você falou na questão da consultoria. Tu vê que aquilo não é legal. Não. Tu orienta? Mas é claro. Olha, vamos trocar isso por esse. Exatamente. Eu tenho... dar um exemplo aqui. Karen, eu tenho R$1 milhão, eu quero comprar um imóvel. Mas eu quero alugar, né? Eu quero para renda. Não vou falar para o cliente colocar todo o capital dele num imóvel. Se ele pode fazer 2 cartas de consórcio, ele pode contemplar, ele pode comprar 2 imóveis e ainda pagar com o aluguel. Então vai uma consultoria. Exatamente. Então, quando eu mostro isso para o cliente, o olho dele brilha. E assim, você ganha o cliente. Né? Então é dessa forma, né? Essa expertise, né, que a gente acaba tendo com o passar dos anos, né? A minha carreira foi de 12 anos, vou continuar, né, agora. E é isso. Tem eu preciso ter um valor X para começar a trabalhar com personal banker ou não? Não. Qualquer valor, qualquer tipo de investimento, como é que funciona? Não precisa ter valor nenhum, você precisa ter demanda. Você precisa ter uma demanda e, claro, comprovar a renda, né? Então, assim, a forma como a gente vai comprovar, eu posso, inclusive, ajudar, né? Enfim, tem várias formas de comprovação de renda. Às vezes, um cadastro da pessoa não passa, mas é por falta do dedo do gerente, né? De olhar se a renda está atualizada, de verificar se ele tem 2 empregos, de fazer a soma das rendas. Então, isso só com realmente uma experiência do profissional, né? E o contato ajuda também? Contato? Você tem esse contato com os, por exemplo, quando você falou, né, na questão de repente, a falta de um olhar um pouco mais atencioso do gerente. Tu tem essa plataforma, ela te possibilita esse contato com o gerente lá no banco ou não? Ela é tudo online? Não, ela é online. É claro que o nosso suporte, tá, em Florianópolis, eles têm, sim, contato direto com alguns correspondentes e alguns... Gestores. Gestores lá mais acima, né? Então, tem essas parcerias. Embolou em algum momento, a gente justamente... Tem para quem pediu um socorro. Tem para quem pediu socorro no pessoal, sim. Mas no dia a dia ali é tudo digital. Tudo digital. E dentro, né, do que é a CDL? Por exemplo, hoje a CDL, tu sabe que é uma empresa que representa, né, o varejo, né? O comércio, a gente tem prestador de serviço, né? Você é uma das nossas associadas, eu sou associada também. De que forma o personal banker ajuda um lojista? Um lojista? Então, aí é que tá. Eu quero poder visitar todo mundo, né? Fazer uma agenda de visitas. Esses cafés são importantes para a gente poder se apresentar. No último café, né? Já conversei com 3 empresas. Uma das empresas, por exemplo, já abriu espaço para que eu possa semanalmente estar dentro dessa empresa, atendendo os clientes, né? Que bacana. Então, é dessa forma que eu gostaria. É só me convidar, meu telefone tá ali no Instagram, tá? E vai ser um prazer muito grande poder estar conhecendo várias empresas, oferecer o serviço. E essa rede não pode parar nunca. Na verdade, é aquilo que você destacou mais uma vez. Possibilitar o acesso à informação. Isso. Né? Porque isso é uma mesmo. coisa muito nova. E vamos combinar, né, Karen, que o novo, às vezes, assim, o que é? Será que realmente existe? Será que... Porque tem muita gente ainda que eu conheço, muita gente que não faz nem operação no celular. Eu sei. Porque acha que né, a gente sabe que tem, né? Mas isso aqui não vai pagar a conta. Que o documento não vai chegar. Então, assim, a gente tem ainda muita gente com essas dúvidas, né? Com essa pulguinha atrás da orelha e que precisa ser visitada pessoalmente, que só pelo digital não vai rolar, né? Sim, mas para essas pessoas e para todas as pessoas, enfim, eu faço a visita, tá? Eu vou lá, pego o teu celularzinho, mando o link, sento com você, te ajudo, né? Mostrar os passo a passos, assim, é uma relação de confiança, de transparência e chegando no final da operação, o cliente vê o que acontece. Então, não tem erro. E uma dúvida, eu dentro, né,
da empresa que você está alocada, eu como cliente consigo acompanhar Acompanhar o processo? O processo? Como é que funciona para o cliente isso? Não, para o cliente não. Não, ele vai ter as informações por você. Por mim, exatamente. Tá. Eu acho, assim, no fundo eu acho que isso causa até menos preocupação para o cliente, né? Porque ele ficar cuidando... Será que deu? Será que não deu? Vou ali. Causa ansiedade, né? Então eu acho que realmente é uma relação de confiança. Então você faz todo o processo e depois passa para ele. Como foi para ti, né? Depois de tanto tempo, de mais de 10 anos, sei que foi uma opção, né? Mas você já disse aí, já deu spoiler que sente saudade, deve sentir saudade da rotina, né? Das pessoas, quem gosta de relacionamento gosta de estar todo dia, né? Conhecendo uma pessoa ou outra. Como é que foi essa mudança da Karen, né? Porque a Karen saiu de um cargo, onde ela recebia lá todo mês, certinho, carteira assinada, as férias. Porque tu veio, na verdade, isso é um empreender, né? Sim, exatamente. Agora é tu. A vida toda eu fui CLT e agora eu não sou mais. Claro que no início isso assusta um pouquinho, tá? Mas assim, ali... claro, a gente tinha uma remuneração variável e tal, mas você tinha, você podia chegar mais ou menos, a gente sabe, tinha uma média, né? Você chegava lá no X, né? E agora como autônomo, não. Se eu for disciplinada, se eu fizer uma agenda, se eu cumprir a minha agenda, o céu é o limite. E é verdade. É verdade, eu não tô brincando em relação a isso, né? A gente sempre tem reuniões com o pessoal da Frank, né? Tem gente que já tá há 3 anos, então a gente vê que realmente acontece. E é lá que eu quero chegar. Então, eu sei que eu posso ganhar... Sei lá, vou chutar que eu ia aqui. Perguntar, quanto ganha um personal banker? Isso depende da pessoa. E é verdade, depende da pessoa, tá? Porque 10 vezes mais, com certeza, você pode ganhar do que num banco. Eu acho que tu fez a escolha certa, né? Então, gente, mas é isso, sabe? Não é só pelo salário. Lá no banco, eu gostava muito, assim, eu tinha muita amizade com todo mundo. Com os seguranças, com a tia do café, né? Quem me conhece sabe que eu dava apelido para todo mundo, sabe? Era uma coisa muito gostosa. Mas a gente, como autônomo, você também visita um monte de empresas, você conhece muita gente, né? Você sai daquela rotina, você tem flexibilidade de horários, você pode programar uma viagem, você pode participar mais da vida dos filhos, né? Você pode, enfim, eu acho que esse ganho, era isso que eu buscava. Não é nem a questão do salário. Porque agora, no começo, a gente sabe que a gente mais paga para trabalhar. Sim. Né? Mas é o começo. É o começo, como todo empreendedor, né? E foi muito bacana, né? Que a gente fala sempre sobre empreendedorismo, sobre as vantagens e as desvantagens, porque tudo tem, né? Desvantagens ou tem os sacrifícios. Hoje a gente falava em uma das gravações que se você for dona do seu negócio ou não, você vai ter que acordar para trabalhar. Exato. Mas você traz aí uma coisa que é a gente poder estar mais presente. Então, empreender te traz muitos benefícios. Dá trabalho, mas dá. Mas tá feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Karen, mais alguma coisa pra gente fechar o Personal Banker que a gente deixou de falar que você acha que é importante na nossa conversa de hoje? Eu acho que foi excelente a nossa conversa, o bate-papo. Todos os itens que eu acho importante, né? A população saber, você... trouxe de forma bem esclarecedora, né? Também as perguntas. Eu acho que é isso. É isso mesmo. E assim, sempre que tiver uma oportunidade, pessoal, eu tô aqui, né? Para apresentar o trabalho e convidar outros bancários também, né? Que se de repente quiserem fazer parte desse novo papel do bancário, as portas estão abertas, né? A gente pode estar unindo vocês com a Frank. Tá aí, gente. Ficou o recado da Karen. Lembrando que você pode seguir a Karen lá no Instagram dela, saber um pouquinho mais sobre essa nova profissão, Personal Banker. E quem sabe fazer parte dessa rede e empreender também, né? Mais uma vez, dá trabalho, mas tudo, meu amor, dá trabalho nessa vida. Né? Então, a gente tem que se mexer. Brigadão mesmo. Fica sempre aberto aqui o espaço. Se der, tá de portas abertas. E o nosso podcast também, sempre que quiser. Ai, delícia. Aí, tá bom? Obrigada. Obrigada, Karen. Lembrando, gente, toda quinta-feira, episódio inédito. Segue lá a gente no Instagram, segue também no Spotify para aí você ficar por dentro de todos os nossos episódios, tá bom? Tchau!